nome de Magalhães não é fácil de pronunciar por estrangeiros. Era assim que ele assinava, como podem ver registado nos documentos da época. Pela dificuldade de dizer as vogais nasaladas e fechadas, Fernão de Magalhães, o que para nós portugueses é fácil, mas, por exemplo, em inglês e francês não é assim tão fácil. É assim dito e escrito, Ferdinand Magellan ou Ferdinand Magellan. Já os espanhóis sempre o trataram por Fernando de Magallanes. O que é certo é que foi este nosso português, porventura, o mais famoso de todos os que nasceram aqui no Torrão, no extremo sul da Europa, e que nos deu um mundo maior. É verdade que foi ao Reino de Castela oferecer os seus préstimos. Não estava também nos seus propósitos fazer uma viagem científica que desse ao mundo novas descobertas. Ele só queria a glória, o poder e desafio de encontrar, sem medo, novos caminhos. Sem o saber, deu um novo rumo ao mundo. O navegador prometeu ao rei castelhano um acesso ao Extremo Oriente pelo Pacífico, que era desconhecido, escapando da linha de Tordesilhas. Na imprecisão dos mapas e as cartas náuticas, muito imprecisas da altura, contava-se que a passagem estava lá, mas só para os mais temidos e crentes na sua intuição e conhecimento dos mares. Imagine-se viajar numa nau assim. É para enaltecer essa vontade e determinação que 500 anos depois estamos aqui a celebrar um feito único e inigualável. 3 anos de viagem que acrescentou muito mar e muita terra ao planeta. A maior parte do trajeto de Magalhães foi feito no desconhecido. Os mapas eram feitos a olho e com as informações dos que passavam pelos sítios, anotavam ou retinham na memória para relatos de aventuras já em terra. As naus eram um grande transporte da época. O poder de Portugal e Espanha era imenso. Já havia cartas náuticas com traçados de rumos magnéticos para a travessia dos mares, mas era especialmente do Mediterrâneo. As outras eram desenhadas em função da navegação de cabotagem, a não perder de vista a costa, sempre de acordo com o testemunho dos marinheiros. Eram documentos valiosos os que tinham mais pormenores. Cartas marítimas que mostravam, sobretudo, as enseadas, os portos, alguns perigos também. Já o oceano imenso era vento, correntes, estrelas, perigos sempre a espreitar. Esses testemunhos dos homens do mar eram interpretados por matemáticos, por físicos e astrónomos que tentavam depois desenhar mundos mais completos por projeção dos cálculos que faziam, imaginando os mares e as terras das zonas ainda por explorar. A circunnavegação foi um salto enorme na precisão matemática dos cálculos para a navegação. Enriqueceu o conhecimento de áreas como a geografia, a astronomia, a biologia e a fauna. Confirmou-se o que se suspeitava há séculos, mas, na verdade, ninguém tinha experimentado fazendo a volta. A Terra era mesmo redonda, como já tinha defendido Tomás de Aquino e outros mais antigos. Mas até Magalhães eram apenas teorias e cálculos por provar na prática. Percebeu-se, por exemplo, que era um globo bem maior do que era previsto, porque se entendia pelos cálculos que o Pacífico seria mais pequeno do que o Atlântico. Na astronomia, a viagem permitiu ainda a descoberta de novas constelações, que na altura eram desconhecidas dos povos do hemisfério norte. Os instrumentos de navegação ainda eram muito rudimentares. Nas listas de bordo são mencionados 21 quadrantes em madeira, 6 astrolábios em metal, 1 em madeira, 35 bússolas e 18 ampulhetas. Eram apenas esses os equipamentos que definiam o caminho e o tempo. Era tudo registado para conhecer a posição da forma mais precisa.
Foi isso que permitiu aos marinheiros da Vitória constatar quase no final da viagem que tinham ganho um dia na sua volta ao mundo. Essa constatação mais tarde veio a permitir criar os fusos horários. O novo caminho, a Rota de Magalhães, só muitos anos mais tarde seria também repetida. E as Molucas, pelos conflitos diplomáticos que criaram, em 1529 levaram à assinatura do Tratado de Saragossa entre as coroas de Portugal e Espanha. E o Reino de Portugal pagou pela posse das Ilhas Molucas 350 mil ducados de ouro, mas na verdade, pela linha de Tordesilhas, já lhe estava atribuída. Talvez Magalhães, antes de morrer, já soubesse disso.